Maravilha, então. Vamos dar continuidade. Hoje, uma aula extra, né? Não é a nossa aula no dia corriqueiro nosso. Agradeço a todos aqueles que puderam estar aí junto comigo nesse dia diferente do dia da aula, né? Já contei a história do porquê o fundo está diferente hoje, não é o nosso laboratório, é porque eu não deu tempo de chegar lá no laboratório ainda. Mas até o final do dia, ou no máximo amanhã cedo, eu consigo chegar no laboratório. Aí a gente fica com outro fundo já de novo. Retomando a nossa conversa da aula passada, onde a gente estava discutindo sobre as inteligências artificiais e onde ela estava e o que ela tinha, chutando, né? A gente não deu exatidão de datas, eu acho que não é interessante isso, mas tem uma data marcante nisso aí, para mim ficou bem fixado na minha memória, que foi o ano de 2017, né? Que foi quando realmente começou a surgir e crescer esse termo de forma mais popular. Então, a gente estava conversando sobre os mitos, né, que a gente tem que desfazer. E o primeiro deles era que a inteligência artificial era uma ciência que tinha fracassado, e a gente conversou o porquê que era achado isso. Eu tenho que corrigir isso daqui, porque que a inteligência fracassou. Pensamento até antes de 2017, né? Então, após 2017, ocorreu uma mudança significativa na forma de pensar. Mas vamos entender até 2017 como que as pessoas pensavam sobre a inteligência artificial. O que elas pensavam era que realmente era algo de ficção científica, que não era algo real, que não existia gente estudando isso. Quem estudava isso era o Spielberg para fazer filme, né? Era o Will Smith, né, na hora lá de decorar as falas dele, mas nunca pensavam em uma ciência, né? E, na verdade, ela não parou. E é bom lembrar que ela realmente não parou. E a resposta do porquê ela não parou, ela desmistifica direto o nosso segundo mito, né? O nosso segundo mito é que a inteligência artificial deixará a humanidade em estado de servidão a uma raça de máquinas todas poderosas lá, com uma, sei lá, com uma inteligência central comandando tudo, né? É bem complexo. E aí remete claramente a alguns filmes que a gente já assistiu. Eu acho que cria uma. Esses filmes são legais, mas eles criam um mito incomum dentro da cabeça da sociedade, né? E aí você tem lá, por exemplo, o filme do Will Smith, o Eu, Robô, onde é baseado em um livro mais antigo, já teve outras versões em desenhos, né? Mas é uma história conhecidíssima essa, né? Que você tem lá uma inteligência artificial que comanda um robô que cria outras máquinas, que ela vai comandando todas as máquinas, e ela quer se espalhar para que toda a população do mundo tenha um robô dentro de seu lar. E aí, quando já tiver em todos os lares, esses robôs vão subjugar a raça humana e controlar e, né, dominar. Exatamente, Bárbara. Eu sabia que você iria falar. Isaac Asimov. É um clássico você ter essa história, e também ele que colocou aí os três pilares, né, da, eu não acho que não dá nem mais para falar de inteligência artificial, né? Talvez da robótica, né? Que aí existe os três pilares da robótica, né? Mas o que é robótica sem uma inteligência que controle ela, né? Então vamos pegar a parte ainda só daqui do robô, né? Só a parte de pensar. Você vê que existe um supercomputador na história, né? Existem máquinas com capacidade de processamento altíssimo, né? E é exatamente isso daí que causou o mito do fracasso da inteligência artificial e que causa o mito da humanidade ser subjugada por máquinas todas poderosas aí. Outro filme bacana, ou série de filmes bacana, é o Matrix, né? Matrix, que, né, você vira uma bateria para alimentar máquinas inteligentes. Sei lá, né? É legal você ver que tem várias histórias
que são pensadas na humanidade sendo consumida ou subjugada por uma inteligência que domina ela de alguma forma. A humanidade cria inteligência artificial, um robô, etc. e tal. Isso daí cresce de tal forma que toma conta, né, quer dominar a humanidade. Blade Runner é outro fabuloso. Tem lá a Odisseia no Espaço também, é muito bom. Não é um filme que eu acho que vocês gostariam de assistir, né? Por conta eu acho que acho que ele é muito parado, né? Ele não tem ação, movimento, ele faz eu acho que uma réplica exatamente do que é o espaço. Não é que nem Star Wars que você atira e faz aí o som, né, se propagando lá no espaço, perfeito, né? E aí você tem lá a Odisseia no espaço, aquele silêncio, né? Mortal o silêncio do Odisseia. E aí pode ser desinteressante por conta disso, mas a história, o contexto é exatamente o que a gente está conversando. E eu acho que o cinema ele foi um dos grandes criadores do mito da subjugação da humanidade, né, contra aí, os robôs inteligentes. E aí você assistiu o filme, aí você olhava ao seu redor e você falava, ah, tá, isso daí é ficção científica. E é o que gerava o primeiro mito, né? E aí o segundo acabava influenciando no primeiro de forma clara. Por que, que era tão importante isso daí, né? Essa ideia de você ter uma expectativa. A humanidade, ela pensa, mas ela não sabe a verdade, porque a gente não conseguiu ainda viajar no tempo para o futuro para descobrir o que aconteceu lá, né? Então, já como a gente não pode ir lá na frente, a gente faz especulações. E aí é a tal da ficção científica. Mas uma coisa é certa, a explicação para os dois casos, né, de que a inteligência artificial fracassou e por que achavam que ela fracassou até antes de 2017 e por que os filmes faziam essa ideia de ter uma inteligência máxima que dominaria o mundo, não fazem sentido. E é tão claro na minha cabeça que é até esquisito de comentar. Mas por que não faz sentido, né? Simples. A inteligência artificial ela não fracassou, ela quase foi para a gaveta. Eu acho que por muitas vezes muitos colocaram na gaveta, mas é porque não tinha capacidade computacional para processar. A gente não tinha computadores com capacidade de processar os cálculos matemáticos para poder fazer a tal da inteligência artificial funcionar de verdade. Então, se você tiver uma predição ou uma tentativa de uma reação e ela demorar muito tempo, não vai dar certo. E aí vamos pegar um exemplo que eu acho que vai ficar bem claro do que eu estou falando. Vamos pegar um carro autônomo. E aí o carro autônomo ele não consegue decidir se ele freia ou se ele mantém o caminho ou se ele desvia. Não dá tempo dele processar isso daí. E aí ele vai e bate no alvo na frente dele. Ele tem que ter capacidade de processar. Ele tem que ter a habilidade seria a capacidade computacional de processar e ainda ter tempo sobrando, porque eu tenho que imaginar o pior cenário possível, com o maior número de informações chegando para aqueles sensores lá para ele processar, e ele ainda ter capacidade de processar e dar uma resposta em tempo hábil. Porque se não acontecer essa resposta em tempo hábil, ele não vai conseguir dirigir sozinho nunca, ele sempre vai dar aquela travada. E aí vem uns memes que eu acho fabulosos, né? Imagina lá, hoje, como eu tive a minha experiência aí, o meu sistema operacional falhando, imagina lá o Homem de Ferro, e aí aparece lá aquela famosa tela azul da morte, né? Ocorreu um problema e que não conseguimos resolver e o seu computador travou. Aí você tem que reiniciar lá a Mark. Já imaginou que louco? Da hora, né? Aí você está andando a não sei quantos quilômetros por hora a uma altitude absurda e teu uniforme trava. Ó, que beleza! É isso que eu estou falando. A inteligência artificial até 2017 ela não tinha
o tal poder, né, ela não era tão em voga, tão bem vista, tão conhecida por todo mundo, porque a gente não tinha capacidade de processamento. Hoje, muitos de vocês devem estar assistindo isso aqui pelo celular. E eu falo, muito celular é melhor que vários computadores aí dos outros coleguinhas. Eles são muito melhores, mais velozes, mais memória, mais capacidade de processamento, e tudo num negócio diminuto, né? Pequenininho. Isso é o que causou o mito do fracasso da inteligência artificial. A gente não ter capacidade computacional para processar tudo que a gente precisava processar no tempo hábil necessário, né? Foi o exemplo que eu dei lá, por exemplo, se você quiser gerar uma matriz, né, uma árvore, para você poder pensar em todas as jogadas possíveis do jogo da velha. É possível fazer isso e a cada jogada você atualizar? Fica grande? Fica, mas não é nada, assim, absurdo. Eu acho que processa numa boa. Hoje, com as máquinas que a gente tem, é sossegado. Mas e se eu tentar fazer isso para um jogo de xadrez? O que vai acontecer? Eu não tenho capacidade ainda de processar todas as jogadas possíveis, imagináveis, e aí a cada movimento de uma das peças eu atualizar e ele reatualizar todas as jogadas. Não tem, cara, não existe. E é isso que eu estou falando. Consegue processar? Talvez você ainda consiga processar isso aí num supercomputador. Mas o problema é quanto tempo isso irá demorar. Vitor, você levantou a mão, meu querido. Senhor, eu achei que você não tinha visto, mas eu ia perguntar, tipo, o argumento dos caras é realmente, sei lá, nível de processamento, porque, tipo assim, se for pegar aquela lei lá que pelo menos falava que a cada ano duplicava a quantidade de processamento que a gente conseguia fazer. Mesmo assim, os caras viam como impossível, tipo, o argumento era embasado, ou era tipo, ah, não vai dar certo isso daí, deixa quieto, não vou Não nem ver. processa. Não processa. É fácil ver. É, lembra lá do quarto ADS, quando a gente estava falando de notação Big O? Quando a gente fala de notação Big O, tem um tipo de algoritmo que ele é um dos piores possíveis imagináveis, né? Que é aquele maldito fatorial. Então, por exemplo, o famoso caso do caixeiro viajante. O caso do caixeiro viajante, você tem que fazer uma cidade para todas as outras. É uma análise combinatória, né? Você faz, para esse daqui, eu faço todas as possíveis para frente. Para esse daqui, todas as possíveis. Para esse aqui, todas. E eu tenho que analisar isso aí. O problema é esse. Esse cara gera tantas e tantas e tantas possibilidades que isso daí não ficou possível ser utilizado, né? Obviamente, o brute force, vamos chamar a força bruta, você tentar executar todas as análises possíveis, é uma forma de inteligência? Você tem é estranho falar, né? Eu tenho uma antagonia interna muito grande ao afirmar isso aí, mas deixo claro e registrado essa minha antagonia, né? É uma inteligência? Porque ele está conseguindo resolver um determinado problema e ele analisa todas as possibilidades. Mas o grande embate é em quanto tempo? Será que eu vou conseguir realmente processar todas as possibilidades? Será que eu vou ter memória, vou ter espaço em disco para armazenar? E aí, assim, é isso que dava o problema. E aí foram melhorando os algoritmos, né? Os algoritmos foram sendo criados para otimizar. Eu sempre conto que quando falam daquele famoso meme lá da inteligência artificial, ou machine learning, depende do meme, né? Num quadro, e aí o quadro cai e tem um monte de if por trás. É um monte de if. Você vai ver que é um monte de if, é um monte de se isso daqui, ou aquilo ali, e aquilo ali, não aquilo de lá, é um monte de if, né? Juntando um dentro do outro, para você chegar no que você quer. O grande problema disso daí é que você não tem os ifs escritos, né? Os algoritmos hoje de inteligência artificial, eles não são a escrita clara, específica de todas as condições. Ele é, na verdade,
a escrita de uma técnica, é uma técnica que usa um algoritmo para escrever quais são as condições que serão criadas. É isso daí que ele faz. Então, ele cria esse emaranhado de ifs, né, de decisões que devem ser tomadas. Com base nessa entrada, você vai seguir tais caminhos e chegar lá, né, nessa saída. Isso daí é base matemática e estatística realmente sendo aplicada, né? E aí você tem, às vezes, envolve um pouco de álgebra, porque aí você transforma as suas entradas num gráfico de área ou numa... Aí quando entra em área é sempre uma complicação, né? Porque quando é área de baixo de curva é a pior coisa que se tem, né? E aí você vai chegar lá nas proximidades, né, de um valor e vai calcular e você vai conseguir achar. Mas é isso que realmente acontece. Você só está lidando com matemática, você faz cálculos matemáticos que predizem isso. Uma ideia seria dizer que você cria uma fórmula para resolver aquele problema. Você escreve matematicamente o seu problema. É isso que o algoritmo de inteligência artificial, na verdade, ele faz, né? Ele cria uma fórmula matemática que resolve aquele problema. Às vezes, isso daí pode ficar absurdamente grande, né? E aí o grande é grande. Diga, meu querido Luiz. Não, só um comentário sobre Todos. essa duplicação da capacidade de processamento, né? Ela é uma afirmação que foi feita há algumas décadas, né, sobre os processadores da Intel e ela foi validada até um tempo atrás, mas é que Ela já o foi mercado quebrada não a está última vez. conseguindo, né? A última vez que eu vi ela já foi quebrada. O mercado ele não está conseguindo cumprir com a promessa de dobrar a cada 2 anos, assim, é muita coisa, né? Acho que talvez seja algum dos motivos também. É que assim, quando eu falo de capacidade computacional, nem estou pensando em PC, né? Eu fiz a comparação com o celular, mas a gente está pensando em clusters de máquina, servidores dedicados, né? Máquinas parrudas para ficar vários e vários dias ligados, ininterruptos, processando uma informação. Fazer um cálculo que realmente demora alguma coisa. Eu tenho feito algumas experimentações, né, para o meu mestrado e, uma execução estava demorando 20 horas. E eu não estou executando na minha máquina, eu estou com uma máquina do Google lá para poder fazer uma execução um pouco mais otimizada. 20 horas. Se eu trago para minha máquina, passa de um dia e meio. É alguma coisa assim. É uma Cara, máquina um pouquinho melhor. Então, realmente, eu não consigo te dar uma resposta imediata e a gente ainda tem essa limitação, sim. Que a afirmação que existia lá, você criava máquinas e o sistema operacional vinha por cima, os programas começavam a vir, aí depois dobrava de novo, é real, funcionou. Só que ainda não era suficiente para os algoritmos de inteligência artificial e aprendizado profundo, principalmente, né? E aí o aprendizado profundo, você tem ciclos de testes infinitos. E aí você pode estar utilizando 100% do processamento da máquina para rodar isso daí, e ainda você não sabe quantos ciclos vão ser necessários até você chegar no aprendizado, né? Que seja suficientemente útil. Mas o que você falou faz sentido para quando você fala de aplicativos comerciais. A partir do momento, e quando a gente fala de inteligência artificial e seus algoritmos não são comerciais, são da área científica, então são processamentos que não respeitam a regra que você citou. Não entra nessa contagem. É processamento científico mesmo. Por que, que o INPE tem o Tupan lá para processar os dados meteorológicos? Por que, que ele não processa num PC? Porque não dá. E aí, então, quer dizer que porque é impossível? Não, é possível processar no PC. Só que você tem que fatiar tanto aquilo de lá e gerar altas técnicas que não vale a pena. Vale a pena você colocar numa máquina parruda gigantesca e mandar ele processar aquele grande volume lá ao menor tempo possível. Já imaginou se cada vez que eles recebessem um modelo climático, lá os dados coletados dos satélites, eles demorassem um mês para dar a resposta da previsão de amanhã?
Então, eu vou dar a resposta da previsão de amanhã daqui a 30 dias, que é o tempo do processamento. É isso daí que eu estou falando, é diferente do, não está rodando meu Windows muito bem, ou não está rodando meu joguinho legal. Não é isso, é computação científica, não entra nesse balaio aí que você falou, não, é um balaio diferente. Então tem que separar esses caras daí. Mas muito bem lembrado, é bem legal a sua colocação. E vamos continuar essa ideia, né, de entender essa grande massa que a gente processa, né? Quando a gente começa a falar desse tempo de processamento ser muito longo e não é o suficiente para atender as demandas, é literalmente uma verdade, é isso que limitou as nossas inteligências artificiais a surgirem, né? Isso aí era o limitante. Então, você via, por exemplo, eu converso com alguns colegas aí, principalmente da área de matemática, a gente tem a Bárbara que pode provar aí para a gente, que até hoje, cara, com cluster de máquinas, você fica dias e dias processando uma informação para você ter uma resposta. É dias, não estou falando horas, o meu foi horas, no máximo um dia e meio, quando era no meu PC. Mas você tem coisas que rodam 30 dias. Eu já tive gente rodando coisas durante 3 meses que eu vi. Então, eu conheci gente que rodou soluções aí, simulações de. Olha lá, a Bárbara falou uma simulação que 3 meses. Cara, é muito tempo. Uma simulação de 3 meses não é algo normal. Não é o processamento que a gente está esperando. E aí você pode estar testando, né, alguma coisa. Quando você testa, por exemplo, com algoritmos de aprendizado de máquina, alguns algoritmos inteligentes, você tem que comparar. Então, você tem que testar, aí você verifica. Aí, se não ficou bom, você pode fazer o reinforcement, né? Você fazer a retroalimentação ou corrigir alguns parâmetros manualmente, ou testar com outras entradas para verificar quais são qual é o aprendizado da saída. Eu faço muito isso daí. Então, eu vario o aprendizado para ver se ele melhora, né? Eu vou treinando ele de formas diferentes para ver se a saída melhora com os treinos diferenciados. E aí, nessas brincadeiras de você experimentando, são dias para você fazer um teste. E isso daí não é cabível. Por isso que é uma área científica e não uma área comercial. Porque se fosse uma área comercial, eu mandaria executar um processo desse, e o que a Bárbara falou ali para a gente que demoraria 3 meses, aconteceria aí em 3 milésimos de segundo, e ela poderia fazer vários testes. Era isso. A gente não tem capacidade computacional ainda hoje. Não é que a gente já tem a capacidade computacional. Ela melhorou e melhorou muito, né? A gente tem aí uma grande capacidade de processamento hoje, mas ela ainda não é suficiente. Ela não é suficiente para criar essa ideia de uma superinteligência que consegue subjugar a humanidade, porque ela não vai conseguir dar uma resposta com tantas variáveis para serem analisadas. Esquece, isso não é possível por enquanto. Por enquanto. E o meu por enquanto é por enquanto, porque eu não sei amanhã. Estão surgindo os computadores quânticos, né? E aí isso é o que a gente pensa dentro da Matrix, né, Sar? Exatamente, é o que a gente pensa dentro da Matrix. Mas aqui dentro, na nossa simulação, a nossa capacidade de criação de coisas novas, a gente ainda não conseguiu criar algo que fosse maior que a própria Matrix, que eu também acho que é impossível criar. Então a gente ainda vai ficar limitado ao tamanho da nossa matriz, né? Isso você não tinha pensado. Essa daí seria demais. Mas é muito verdade. Então, quando a gente começa qualquer curso que envolva inteligência artificial, eu acho que isso daí é o primordial antes de qualquer coisa. Eu acho que a gente precisa discutir sobre o que é verdade, o que não é verdade e o que a gente tem. E agora vamos dar continuidade, né? Porque a gente já falou do porquê. Por que essa tarde de inteligência artificial não vai para frente? Porque a gente não tem máquina para processar esse bagulho. É verdade, a gente não tem. Mas a gente tem uma coisa muito importante, que a partir de um determinado momento aí da nossa história,
a gente começou a gerar dados, né? Você ter dados, no plural, você ter dados não quer dizer que você tem alguma coisa útil, você só está acumulando. Você está utilizando o espaço em disco para guardar. E aí eu concordo, o hardware barateou muito, né? Então cresceu, os armazenamentos ficaram maiores, então você consegue discos para armazenar aí de grande capacidade, você consegue guardar grandes volumes em sistemas, né, caseiros. Então, já dentro de um sistema caseiro, você já consegue fazer aí um armazenamento consideravelmente grande. Fácil, fácil, você consegue montar aí uma máquina na tua casa que consegue armazenar 16 tera fácil, tranquilo. Você só precisa ter aí 4 SATAs de 4 tera, faz aí um RAID juntando todas elas, voilá, você tem aí aproximadamente seus 16 tera de armazenamento. Eu não estou falando de memória, pelo amor de Deus, é disco, né? E aí, isso é uma verdade. Hoje você, de forma caseira, você não precisa de um storage, né? Então você já tem aí um armazenamento muito grande. E isso daí é algo fabuloso. O armazenamento também em nuvem cresceu muito, então muita gente armazenando seus dados em nuvem. E aí eu vou fazer uma citação muito legal. Vocês sabiam que no início o Dropbox ele ficava dentro da AWS, da Amazon? Vá lá, olha que bonito saber disso, né? Sim, o Dropbox, essa ferramentinha aí que a gente usa para né, nossa nuvem de arquivos, né, ficava dentro da nuvem da AWS. Cara, eles conseguiam otimizar isso daí, né? Os caras são geniais. Conseguiram subalocar, né? Sem ter que ter realmente máquinas físicas para poder trabalhar. E depois, obviamente, eles viram que o custo estava aumentando muito por causa do tamanho deles. E aí eles partiram para uma solução própria. Mas durante muito tempo foi dentro da Amazon. E isso daí era uma coisa fabulosa, porque nesse momento você pode imaginar, por exemplo, que se a Amazon é capaz de colocar, por exemplo, um Dropbox dentro dela, uma Netflix dentro dela, e ainda tem milhares e milhares de clientes, eu acho que eles têm... Perdão. Só um minutinho. Agora sim. Melhorou. Eles têm uma capacidade de armazenamento gigantesca, né? Tanto, eu falo Amazon, mas a gente tem que entender que são os grandes players, né? Essas grandes nuvens. Uma Equinox da vida, uma AWS, um Google Cloud, uma Azure, um Heroku, os grandes players aí de data centers do mundo, né? E esses caras aí são fabulosos, eles conseguem, para eles, eles compram um disco, o disco para eles é entregado todo dia para eles fazerem troca. E é isso que está acontecendo para eles. Armazenar dados hoje é uma coisa muito barata, comparada ao que era antigamente. Eu lembro os custos de você ter que colocar um HD, que era lento, espaço pequeno, putz, era difícil pra caramba. Hoje não vale a pena você comprar disco para você colocar na sua máquina. Vale a pena você segmentar esse valor e pagar aí espaço em nuvem. Você armazena o que você quer durante o tempo que você tiver de necessidade, funciona. Hoje os links de internet são bons o suficiente para você manter aí uma entrega contínua de dados de pesquisa, né? De pesquisa de consulta à base de dados gigantes, né? Isso daí é verdade, vale a pena. É uma coisa que acontece. Vocês podem imaginar, por exemplo, o desenvolvimento de um sistema que tem uma loja online. Você não coloca mais as imagens no banco, você coloca as imagens em um servidor, que é normalmente um servidor de conteúdo, né? É um CDN, uma rede de distribuição de conteúdo, e aquilo de lá entrega a imagem de forma extremamente rápida para você. Não fica nem mais armazenado na sua infra. Você já está fazendo acesso externo.
vídeos, você consegue colocar vídeo, não tem problema, não fica mais na tua infra, você só guarda dentro da tua infra, que fica na nuvem já, a grande maioria, coisas que realmente precisam, né? E aí você faz acesso externo a outros serviços, o meu serviço está acessando outro serviço, e é isso que está acontecendo. Então, armazenar informação é tranquilo. Eu vou guardar a informação do caminho pixel a pixel que o mouse do usuário fez dentro do site, naquela página. Eu posso fazer isso? Pode, é possível. E muita gente gosta de fazer alguns esquemas de rastreamento justamente para saber qual que é o caminho que o usuário fez, para entender como que o usuário navegou dentro do site, né? Isso faz parte. E como que você vai analisar esse grande volume de dados? Foi o que eu contei lá da história de você ter o famoso cartão Plus Plus lá do grande supermercado. O supermercado, ele teve uma sacada fabulosa de armazenar essas informações, mas armazenar essas informações só foram úteis a partir do momento de você ter, quando você tem uma grande experimento, uma grande amostra da realidade, né? Então você tem um grande volume de dados que faz uma amostragem do que acontece, né? E aí você começa a poder utilizar isso daí. Mas o problema é, será que se eu rodar uma consulta em cima desses dados, será que isso daí não vai derrubar o meu servidor, o meu sistema? Rapaz, aí entra naquela famosa época onde a gente tinha os nossos data warehouses, né? Que aí você ia, durante um período do dia, acontecia uma cópia do que era necessário para processar esse tipo de informação para uma outra área, para uma outra máquina, para que ela pudesse rodar as consultas durante o dia. E aí você olha só como que a gente vai evoluindo, né? Então, quando você fala assim de análise de dados, né? Você tendo warehouses da vida para processar, que são os grandes armazéns de dados, e aí você tem consultas gigantescas rodando, você tem softwares fabulosos, aí você pode estar pensando, por exemplo, em um Pentaho, um Power BI, rodando sobre uma base de dados que não é a base de dados que está rodando lá. Então, você não tem o dado em real time, né? Você tinha nesse momento aí o dado com defasagem de um dia. Então, cada madrugada rodava um batch, que é aquele processo em lote de cópia dessa informação, para que você pudesse trabalhar nela, porque se você rodasse suas consultas no servidor de aplicação, ele não aguentava. E aí, novamente, a gente cai na limitação do processamento. Melhoraram-se as máquinas, surgiram aí a demanda que você consegue agora fazer consultas, né? Você fazendo sistemas que são autoalocáveis, né? Que você consegue fazer uma alocação dinâmica de máquina, crescer recurso, aumentar memória, processador, número de máquinas para atender, número de servidores para atender. Perfeito, né? Você usa sobre demanda e você usa durante aquele determinado tempo, não está mais utilizando, você derruba a máquina, acabou, já era, matou o processo e teve economia. Começou a surgir uma área aí muito legal. E quem tem noção mais ou menos de quando começou a surgir esse grande esquema de você crescer, né, e você diminuir? Foi depois de 2000, lá por uns 2000 e lá vai paulada, que começa a fazer sentido, então, nesse momento, o crescimento dos usos de algoritmos de inteligência artificial em cima desse grande volume de dados. Barateou o armazenamento, aumentou a minha capacidade de processamento, e se não processa em uma, eu posso segmentar o meu trabalho em várias máquinas, a custos somente do tempo da execução. E isso daí foi o ponto crucial, na minha opinião, que mudou, que deu uma guinada no mundo, e aí surgiu parece que surgiu do nada, né? Mas não, foi aonde veio à tona a tal da inteligência artificial. Justamente quando a gente começou a ter todos esses recursos que vocês conhecem aí da programação. E aí a gente está falando, obviamente, de uso de APIs para fazer consulta, e aí você está fazendo uso de containers para que você possa subir instâncias para processar os dados, e é isso, né? Para atender a demanda de entrada de clientes, para você ter pool de respostas, e aí você tem várias bases de dados replicadas para você ter resposta em tempo hábil,
porque se você só tiver uma base, ela não consegue responder rapidamente a todas infinitas milhões de consultas, e isso daí fica bem interessante, começa a ficar super interessante nesse momento. Você tem aí os Elasticsearches da vida, que aí eles criam cache, né? E aí esses caches são extremamente rápidos, então você tem um monte de coisas já pré-processadas que ficam ali para respostas rápidas. E voilá, é isso daí que fez as inteligências artificiais realmente surgir, né? Então, é o crescimento do processamento. Quanto mais rápido tivermos, né, computadores, mais o uso de algoritmos inteligentes vão surgir, e quanto mais dados a gente conseguir armazenar, mais informações a gente conseguir armazenar, mais interessante vai ser o uso desses algoritmos. Aspas, pausa. A gente tem que falar sobre um probleminha que está acontecendo agora, né? Tá muito bonita a minha fala. Eu acredito que vocês já estão conseguindo interpretar que eu estou entrando no assunto de Big Data, né? De grande volume de dados. E eu vou dar uma pausa agora, antes da gente falar desse tarde Big Data aí da vida, né? Eu vou falar uma sigla que, às vezes, os nossos políticos e filhos de políticos importantes, né? Eles se confundem. LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, não tem nada a ver com sexualidade de ninguém, viu? É Lei Geral de Proteção dos Dados, LGPD. A Lei Geral de Proteção dos Dados é uma coisa complicadíssima. Ela surgiu por causa de um carinha muito danado. Eu acho que, na minha visão, ela surgiu por conta disso, né? Ela surgiu por conta de um carinha muito danadinho que ele, desde o início do programinha que ele criou lá, que fez do sitezinho que ele criou, né? Ele fez errado muitas coisas e sempre a gente acreditar. Depois ele se passou por um bom menino, mas não dava para acreditar que ele seria bom menino sempre, né? Eu estou falando do titio Zuckerberg, né, o Mark Zuckerberg do Facebook, que a história do Facebook já começa errada desde o início, mas eu estou falando do caso lá da Cambridge Analytics, lá que ele estava lidando com manipulação dos dados das pessoas. Meu, é muito importante vocês entenderem que foi a partir daí que surgiu o LGPD realmente, né? As leis gerais de proteção de dados de todos os locais. Quando se teve esse escândalo e se percebeu isso daí, não que já não existisse um movimento, muito pelo contrário, já existiam grandes movimentos. Por exemplo, eu tenho conhecimento aí de uma grande universidade da Inglaterra, que tem aí, né, uma parceria com uma universidade aqui do Brasil, em um projeto, e eles compraram um hardware e alocaram aqui no Brasil o hardware, e eu sei desse bendito desse hardware, porque fui eu que configurei, e esse hardware, depois de alguns anos, ele deu pau, e aí foi sugerido a utilização da plataforma do Google Drive. A resposta foi não. E aí, por que foi não? Por conta dos termos de uso e de acesso à informação que o Google Drive tem. Ele não te permite a confidencialidade, ele acessa teus dados. E isso daí é complicadíssimo. Então, essa grande universidade de fora aí, lá da Inglaterra, ela não aceitou a solução de migrar os dados de um storage local para uma solução em nuvem já existente, altamente consolidada, famosíssima. Por quê? Porque os direitos de uso do dado que você armazena lá dentro não são exclusividade do proprietário, mas sim a informação fica pública para todos os algoritmos que quiserem pesquisar os seus dados. Eu gosto de tirar foto do meu corpo porque eu acho meu corpo lindo, maravilhoso, mas só que eu sou esperto, eu não vou deixar isso aí armazenado no meu celular ou no meu computador. Eu vou armazenar no meu Google Drive, ou no meu OneDrive, ou no meu Drive de nuvem. Olha só, legal, os engenheiros do Google lá
pagando pau pro seu belo corpo. Já imaginou essa situação? Que trash, meu. Nossa, tenso. Eu estou fazendo uma zoeira, claro, né? Mas imagina você estar trabalhando na criação de uma droga que vai revolucionar, que vai curar o câncer no mundo, por exemplo. Quem tiver a patente disso daí vai ficar zilionário. E aí o Google simplesmente ele passou os olhos lá, descobriu e olhou, e de repente ele pegou e, né, fez esse esquema lá, passou para os cientistas dele, uma empresa terceirizada, pagando milhões de pessoas para pesquisar e desenvolveu isso aí mais rápido e roubou a tua ideia. Já pensou? É complicado, né? E aí ele está ganhando os milhões no seu lugar, ou se você fosse distribuir isso aí sem royalties nenhum, ele está cobrando por isso. Então tem esses problemas aí que poderiam acontecer. É sério. Então, antes da gente voltar ao nosso papo de grande volume de dados, a gente tem que lembrar da Lei Geral de Proteção de Dados. E vocês que são desenvolvedores, estão se formando desenvolvedores, é chato o assunto? É chato. Não vou mentir para ninguém, não. Chato pra caramba, porque a gente gosta de ser mão na massa, né? A gente gosta de chegar e fazer. Mas isso daí é algo que provavelmente vai virar uma disciplina em algum momento dos cursos de programação. Qualquer curso acho que não só de programação, mas qualquer curso vai ter aí a disciplina de Lei Geral de Proteção dos Dados, para que você tenha que ler, estudar, fazer provinha, tirar uma nota mínima, ou seja, ter um conhecimento mínimo necessário sobre ela, para que você não cometa crime de obter ou manter ou divulgar dados que você não poderia. Isso é sério, seríssimo. As empresas estão pagando multas absurdamente gigantes. A partir de domingo passado, um monte de empresa já está com a corda no pescoço, para não falar outro termo, né, um pouco mais chulo, eles estão com a corda no pescoço aí para pagar as coisas, porque eles sabem que eles são errados. Vou fazer uma menção a uma empresa que muito provavelmente vocês devem de conhecer, uma rede de drogaria chamada Droga Raia. A Droga Raia, ela tem que explicar para a justiça por que ela estava pedindo a impressão digital dos seus clientes e armazenando essa informação. Por que ela estava fazendo isso? Porque eu sei, porque ela não pode mais pedir o CPF. Ela não pode pedir o CPF. E o que ela pensou? Beleza, eu não posso pedir o CPF, porque o CPF é um documento da pessoa, a pessoa pode não querer passar o CPF dela e eu não posso armazenar essa informação. E mesmo se eu armazenar, eu tenho que dar a possibilidade da pessoa ir lá e excluir ou tirar todo o rastreio que eu faço em cima dela para sugerir aquele mardita, aquela trepinha que eles imprimem lá, aquele cupomzinho que eles imprimem de desconto para você, que é totalmente direcionado. É direcionado, né? Imagina esse esquema. Não pode mais. Tudo bem. Aí teve um gênio que não pensou, não leu a porcaria da lei, aí foi lá e fez o quê? Vamos colocar, então, a impressão digital como ID de identificação da pessoa. Parabéns, gênio. Tomou processo. Esse cara aí deve estar lascado agora. A Droga Raia tem que responder legalmente, vai ser processada, vai pagar multa com certeza, e muito provavelmente o gênio que pensou nisso, ele deve estar no olho da rua com um processo nas costas do tamanho do mundo. Né? Esse cara perdeu, né, o benefício de ser feliz agora, porque não leu a tal da LGPD. Agora é perfeito, olha lá o Luiz Maldoso. Agora o pessoal está coletando DNA com os testes de Covid. Cara, isso daí é extremamente complicado, tá mudando muito também o perfil Você falou dos testes de Covid, já para a gente dar uma estendida, e eu sei que você está envolto em certa parte nessa área de saúde, os testes laboratoriais, cara. Os testes laboratoriais, eles são algo que está muito complicado e tem que rever isso daí. A pessoa tem que ter acesso a todos os dados dela. Eu tenho que chegar num laboratório, eu fui fazer exame no laboratório XYZ.
Aí, se eu quiser, eu posso acessar todos os meus exames que eu tenho armazenado lá. Eu posso apagar todos eles também. Se eu não quiser que ninguém tenha acesso, não pode ter. É direito meu, é informação minha, é sobre o Cristóvão. Eu posso negar a informação. Só aquilo que eu julgar necessário é que pode realmente ser disponibilizado. E mesmo assim, eu posso mudar de ideia a qualquer momento. Então, a LGPD veio para resolver alguns problemas complicados. E aí você vê propagandas, né? Por exemplo, do Banco do Brasil com o Chitãozinho e Chororó usando os nomes reais deles. Nem sabia que os caras cantavam mais, né, cara? E aí os caras vão lá e estão falando do tal do Open Bank. E aí você começa a ver os outros bancos falando do tal do Open Bank. E aí o que o Open Bank ele te propõe? Alguém sabe o que o Open Bank está te propondo? Ele quer te fazer indicações financeiras, te ajudar na tua vida financeira, mediante a você passar informações de você. É bom, é ruim, eu ainda não sei avaliar, mas eu estou deixando claro o que é o Open Bank. Ele vai fazer análise financeira, vai te ajudar? Com certeza ele vai te ajudar, mas você também está ajudando o banco, passando todas as suas informações pessoais para que eles possam utilizar isso daí para definir, por exemplo, perfil de, sei lá, seguro de carro, né? Eu posso ver agora, analisar a criticidade de um empréstimo para você. Então, as grandes operadoras de dinheiro que emprestam, né, vulga financiadoras ou financeiras, elas precisam ter informações suas. Eu concordo que precisa ter para analisar o crédito, se é possível ou não. Só que agora isso daí ficou extremamente complicado. Porque eu entendo a necessidade de você avaliar o risco de emprestar dinheiro para alguém. Mas eu entendo que o dado, a informação, se eu devo ou não, é minha. Não pode ser vendida de banco para banco. Se eu não permitir a financeira ter acesso aos meus dados, ela não pode ter acesso. Logo, eu vou ser tratado como qualquer outra pessoa que eles desconheçam as informações. Difícil, né? Vai ser um limitante muito louco na hora da gente ter aí dados para as inteligências artificiais trabalharem com os algoritmos de aprendizado de máquina para predizer as coisas, né? Vai ser emocionante. Então, a minha pausa para falar do tal do LGPD, ela é importante. E ela não é à toa. Ela faz muito sentido. E toda a alegação que eu fiz desde o momento que você fala, que você pensou em sistema de desenvolvimento e depois você está vendo aonde que isso daí está resultando, é verdade. Quando você entrega o teu CPF lá por exemplo, numa farmácia, e você tem benefícios, isso daí é aquele cartãozinho Plus, lembra? O famoso cartãozinho Plus Plus lá do supermercado. É exatamente esse cartão daí. O famoso cartão de fidelidade que você passa, que te dá desconto. Ele te dá desconto. Ele te dá desconto para saber quem é você, para saber o que você está comprando, para ele poder criar estratégias de marketing para otimizar isso daí. É isso que você está fazendo. Você está dando seus dados, você está dando os seus dados em troco de um pequeno desconto, 10% lá no valor de um sabonete no supermercado. Você está vendendo barato os seus dados. Eu concordo que está sendo muito barato. Eu tive uma proposta interessante do banco e eu consegui fazer um investimento e estou ganhando dinheiro. Mas eu acho que o banco está ganhando muito mais em cima dos seus dados. Porque senão ele não faria isso. Ele não faria isso. Reflita. O Facebook, quanto que vocês pagam aí de mensalidade? Quanto que vocês estão pagando de mensalidade para usar o Facebook? Vocês não pagam, né? Quanto que vocês estão utilizando para pagar aí de mensalidade para usar o WhatsApp? Vocês também não pagam, né? Se você não paga,
tem que haver uma forma dele remunerar, né, o seu uso, né, cobrar você de alguma forma. E a cobrança é exatamente o teu perfil. Ele vai avaliar tudo que você está fazendo. Eu faria umas discussões de teste fabulosas com vocês. A gente poderia pensar em alguma coisa que nunca ninguém usou ou pesquisou, a gente chegasse aí num termo em comum, e nós todos, num grupo de WhatsApp nosso, a gente falar várias vezes esse termo. E eu garanto para você que dentro de alguns dias vai surgir propaganda na tua caixa de e-mail, vai surgir propaganda na lateral dos sites, no Facebook, recomendações sobre alguma coisa, né, relacionada a isso que a gente falou. Vai chegar. Seus dados estão públicos para alguém. Existe criptografia de ponta a ponta. Oh, verdade, existe. Mas para chegar de uma ponta a outra, tem que passar por algum lugar, meu filho. Meus dados não ficam armazenados. Realmente, não ficam. Mas eles têm que passar de um lado para o outro, de alguma forma. Não é enviado diretamente do meu celular para o seu celular. Do meu celular. Vai lá para o WhatsApp. Entenda Facebook. Vai lá para o WhatsApp. Aí o WhatsApp vê para quem que é. Encaminha para a pessoa. Você notou que a gente tem um man in the middle? Isso é um ataque famosíssimo na parte de segurança, viu? O homem no meio do caminho, né? Então, sim, temos um man in the middle aí. Vamos ver, o Gabriel falou, se algum produto não te cobra nada para usar, você é o produto. É isso. Olha lá o Deschamps, sempre surge o Deschamps, é incrível, né? Rodar anúncios em sonho. Cara, na verdade, eu já que você tocou nesse assunto, eu tinha visto esse vídeo daí. Eu não assisti ele todo, que ainda não deu tempo. Eu comecei a ver. Mas eu vou fazer um comentário interessante. Alguém já teve um sonho estranho? Daqueles assim, nossa, não sei por que eu sonhei isso, né? E aí parou para pensar que você deve ter assistido alguma coisa no dia anterior, que deve ter levado você no dia anterior ao sono, né? No dia que ocorreu antes de você dormir. Que deve ter levado você a pensar nisso daí e gerou uma ideia na tua cabeça, e isso daí é o teu sonho. Existe aí a Coca-Cola fazia isso, né? No cinema, ela colocava um frame com o Beba Coca-Cola. Vocês lembram desses casos daí? Para fazer com que as pessoas que estavam assistindo o filme ficassem com vontade de beber Coca-Cola. É isso. Boa, cara, boa, boa. Nossa senhora, Luiz, essa daí nem eu iria lembrar. A própria Jequiti no SBT. Você tá lá vendo o negócio no SBT, de repente dá um relance, Jequiti, pum, some, continua. É isso, cara, é isso. É a propaganda da Coca-Cola. Você está inserindo a informação ali num quadro. Obviamente, eles estão deixando você ver, mas você poderia colocar um frame no meio que você não iria perceber. E você não percebe, mas o teu cérebro percebeu. A tua visão conseguiu enxergar. Então, quer dizer que por que eu estou falando isso? Né? A gente não está entrando em psicologia e técnicas de nada. Né? Eu estou falando que a gente vive num mundo onde o volume de informação que chega para a gente é altíssimo. Eu gostaria de saber aí, pelo amor de Deus, alguém levanta a mão. Qual que é a última coisa que você faz antes de você virar para o lado e realmente dormir? Dá uma olhadinha no celular, não é? Se alguém não faz isso daí,
Levanta a mão. Levanta a mão se alguém não faz isso daí. Antes daquela última, né? Ah, eu já vou dormir. Você vai lá e dá aquela olhadinha no celular. Ô, você faz isso também, mano? Eu faço. E aí, Maurílio, concorda? Ah, e aí, Mateuzinho, tô mentindo? Pior que é desse jeito aí mesmo. É isso, cara, é isso. E agora pensa comigo. Vamos lá, vamos pensar. Cara, nesse momento, o que você olha? Ah, você olha os seus status. Você olha os status lá dos seus coleguinhas no mardito do WhatsApp, você vê as suas mensagens no Facebook, você vê o seu feed de notícias do, sei lá, sua linha do tempo do Facebook, né? Instagram, você vê as últimas postagens, você ouve aquela música infernal daquele youtuber maluco que toda vez eu me assusto de noite, que eu não vou comentar o nome dele aqui. Cara, essa última informação é a que fica gravada. A gente é bombardeado o dia todo, e aí você grava uma informação e você vai dormir. E aí a tua cabeça realmente não parou. E aí, se você falar assim, ah, eu tenho problemas de insônia, eu não durmo bem, eu não descanso, eu acordo cansado, e aí você conversar com médicos e profissionais da área de saúde, eles vão falar para você, desliga as coisas 1 hora, meia hora, 1 hora antes. Aí você já desliga a TV, coloca uma luz mais fraquinha, e você tira essa, né, essa excitação por conta da luz, né, que a gente fica com a excitação de estar com agitação mental, né, e aí você vai diminuindo, 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 aí você vai acalmando, e aí, pronto, você consegue ter uma noite melhor. E não sou eu que estou falando isso, eu só estou fazendo o papel de papagaio, estou repetindo, é isso mesmo, é isso daí. Mas esse negócio aí que vocês estão comentando aí no bate-papo aí, é uma desgraça. Todo dia de noite eu me assusto com essa birosca. Hoje foi de dia. Eu quase mandei uma mensagem super educada pro tal do youtuber gamer da vida lá que mantém esse canal daí. Brincadeira, toda vez é. Viu? Vocês vão se assustar também, bem feito. Para quem for ver também, só para saber o que eu passo. Brincadeira, Dani, brincadeira, mano, brincadeira. Ô, Vitor, assim você me quebra as pernas, cara. Eu não consigo nem falar essas palavras aí que você colocou aí no chat, mano. Mas quebra o ciclo de sono. Você, você não tem os momentos exatos, né? Então, por isso. E é isso. É isso daí que eu falo para vocês. Não precisa você fazer emitir uma onda XYZ para vir bater, entrar lá no cérebro e blá blá blá. Você já está sendo induzido a isso daí há muito tempo, durante o dia todo, todos os dias. Então, todos os dias você está sendo induzido a isso daí. Então, essa ideia aí que está surgindo no comentário do Deschamps aí é exatamente o que eu acho. Você já é induzido a isso. Então, a gente tem hoje uma grande exposição, um grande volume, e os nossos dados são muito públicos. Como é o Segredo das Redes? É isso o nome da série documental lá do documentário da Netflix? O Segredo das Redes? E aí você, se for isso, por gentileza, confirmem para mim se eu não estou falando o nome errado. Mas sabe o que é o mais legal? É o mais legal, cara. Você vai assistir esse bendito negócio, né? Você vai assistir essa bendita, como é o negócio aí das redes, né? O segredo das redes, sei lá o quê. Você vai assistir aonde? Na Netflix. O Dilema das Redes. Obrigado, Babi. O Dilema das Redes. Obrigado. Você vai assistir onde? Na Netflix. E aí o que acontece quando você assiste na Netflix? Por que ela te permite alguns perfis, né? Justamente para ela poder diferenciar quem é quem e entregar o conteúdo diferenciado para cada um. Eu vejo, né, no meu perfil tem eu e minha digníssima, e aí quando eu tô com ela, a gente acessa tudo pelo perfil dela. Cara, não aparece para mim, sem zoeira, nenhuma
das séries e filmes que ela vê. Nenhuma série, nenhum filme do que ela vê aparece para mim. E nenhuma das coisas que eu vejo aparece para ela. Isso é impressionante. Eu também tenho um caso que, por exemplo, quando eu entro na minha conta, eu sinto que tem pouco filme, porque eu já assisti um monte que tem lá. Quando eu entro na conta da minha namorada, eu falo, caramba, tem isso na Netflix, eu nem sabia que tinha essa série, tinha esse filme. Porque parece que tá bloqueado pra mim, impressionante. Tem que pesquisar o nome pra encontrar, sabe? Isso é surreal. É surreal. É isso que acontece. É isso literalmente que acontece. É a minha mesma sensação. E você sabe, né? Essa sensação daí é interessante. Ela é muito legal. Só que você está assistindo um filme, que é o Dilema das Redes, que fala do uso dos seus dados para te manipular de alguma forma. E você está assistindo isso na Netflix. E a nossa conversa aqui, muito obrigado, Pedrinho. A nossa conversa aqui acabou de confirmar que nós temos os dados manipulados. Nós temos... eles vão falar que é o algoritmo de indicação personalizado, né? Bacana, mas ele só consegue isso aí por conta dos meus dados, do meu perfil. Eu lembro que eu conversei com vocês, que eu falei que eu assisti um maldito de uma série ou um filme coreano, acho que foi uma série coreana, tailandesa, sei lá. Meu, eu assisti uma vez, assisti, olhei, entrei, falei, nossa, parece ser legal, assisti. Não sei porque sugeriu, deve ser porque eu assisto muito anime, né? E aí sugeriu aquela birosca lá. Aí, depois que eu assisti aquilo de lá, chegou assim uma época que eu não tinha mais os filmes americanos, ingleses, franceses, XYZ. Só era filme japonês, chinês, tailandês, coreano. E eu não tô de zoeira. Eu cheguei a um ponto que eu fiquei assim abismado, cara. Eu passava rotacionando e só surgia quando era aquele mega lançamento, né? Ah, surgiu lá, sei lá, eles vão colocar o filme do Gavião Arqueiro lá na Netflix, estou chutando, viu? Ah, beleza, isso é o super lançamento. Aí vai aparecer para mim e para todo mundo. E aí foi quando surgiu. Por exemplo, Lupin, que é aquela série lá do ladrão detetive. Meu, surgiu aquela de lá quando estava no Top Plus Advanced, lá da mulherzinha que joga xadrez. Também surgiu quando estava no top, mas o restante era só filme de japonês, filme de chinês, filme de coreano, de tailandês. Cara, virou um negócio asiático na minha linha de tempo ali da Netflix. Foi absurdo. Eu tive que começar, para poder sair desse universo, eu tive que começar a fazer exatamente o que o Pedro falou. Eu tive que começar a fazer pesquisas na mão de outras coisas para que eu pudesse chegar nisso daí. E aí, agora eu tenho um conjunto misto das coisas, né? Mas, incrivelmente, surgiu umas coisas que eu nunca eu assistiria um filme desse tipo. Nunca. Sabe o que é um nunca, 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 nunca? Eu nunca, por mim, por Cristóvão, né? Eu iria lá, vou procurar esse filme tailandês para assistir, porque eu gosto de terror juvenil tailandês. Nunca, nunca, nunca. Eu tô passando por isso no YouTube. Eu fui assistir um vídeo de pegadinha no YouTube e agora só tem isso na minha home lá no YouTube. Aí... E agora é pro seu xará. Pedrão, você entendeu o porquê do vídeo do início da aula, mano? Faz todo sentido para nossa conversa de hoje. Agora eu entendi isso. Entendeu? Eu mandei, e tá no nosso chat, um link de uma banda muito louca aí que toca estranho, uns negócios malucão. Eles fazem cover de algumas coisas. Sei lá se os caras são alemães, suecos, sei lá o que de acho são esses caras daí. Mas por que eu coloquei? Porque era isso que eu queria conversar com vocês hoje. E aí, essa maldita banda surgiu para mim, porque eu sempre fico tentando pesquisar uma música, né, alguma coisa diferente, e eu procurei rock acústico, porque eu gosto de música acústica e eu gosto de rock. Então eu procurei rock acústico.
Obviamente surgiu lá as minhas preferências, que normalmente está lá envolto de Capital Inicial, Biquíni Cavadão, Engenheiros do Havaí, o próprio vocalista, o Humberto Geisger lá, o Pouca Vogal, aí beleza, surgiu. E aí eu cliquei em um, falei, nossa, legal, acho que essa aqui tá numa vibe legal para eu colocar no início da aula, né, antes da gente começar. E aí, de repente, eu vejo um videozinho logo depois, que tinha uns caras, e não é dessa banda, tinha uns caras, e aí falando lá que os caras, não sei das quantas, ficavam trocando, e eles tocavam vários tipos de música no decorrer do tempo, né? Então eles tocavam uma música lá de 1970 e ficava lá 1970, eles iam tocando, iam trocando de roupa, ao mesmo tempo eles estavam tocando, de repente já mudava e continuavam tocando com os instrumentos dele lá, as músicas de 1970. Aí depois de 80, depois de 90, e eu assisti esses 3 vídeos, se eu não estou enganado. E depois que eu assisti esses marditos 3 vídeos, surgiu essa banda estranha que eu coloquei o vídeo hoje daí. E era isso daí que eu queria contar para vocês. O volume de dados que a gente está criando, que é chamado de Big Data, e aí a gente vai falar depois sobre métricas para chegar no tal do volume de dados Big Data, né? Esse tal de Big Data, ele surgiu como um termo de sendo um grande volume de dados, né? E aí existem algumas métricas estranhas. Eu já ouvi muita gente falar que, por exemplo, o que é Big Data? Quando eu posso falar que eu estou com Big Data, né? Que eu estou lidando com um grande volume de dados? Uma das respostas que eu já ouvi, e isso daí eu já ouvi em vários locais, se você tiver, por exemplo, lá uma coleção de dados, né, de informações tabelados, colunados em forma de linhas, que nem uma tabela do banco de dados, e isso daí exceder um Excel, isso já pode ser considerado Big Data. Aí eu falei, que legal. Aí eu falei, nossa, legal, então isso daí já pode ser considerado Big Data. O Excel, até uma determinada versão, acho que até a versão de 2003, ele, quando era o XLS somente, ele tinha uma capacidade de armazenar, de linhas. Quando ele passou para o XLSX, ele aumentou. Então ele tem mais capacidade de linha. E é um número esquisito lá que eu não sei de cabeça, mas é um número grande. E aí eles falam que quando você não consegue abrir esses dados no Excel, isso daí se torna um Big Data. Aí eu pensei assim, caraca, interessante, né? Então, será que eu estou lidando com Big Data? Porque eu estou lidando com dados de um ano, dados diários de um ano. Dados diários de um ano dá no máximo 366 se a gente estiver falando de um ano bissexto. Então, não é Big Data. Não. O que eu estou fazendo realmente não está lidando com Big Data, né? Mas eu posso fazer inteligência artificial sem ter Big Data? Eu posso. Pior de tudo que eu posso. O legal é isso. É que quando você chega numa determinada quantidade de informação, se torna tão grande que é isso. Não dá mais para manipular num software comum, ou você abre, por exemplo, num aplicativo que você estava acostumado, ele não consegue, porque acaba com a memória do aplicativo. Isso daí tem muito, por exemplo, de você tentar abrir um arquivo texto plano, puro, né, em um bloco de notas, e o bloco de notas não consegue abrir. E aí você fala assim, nossa, Cristóvão, o bloco de notas pode não conseguir abrir? Pode sim. Muitas vezes eu caio nessa daí. Eu vou abrir bases de dados que tem milhões e milhões de registros e não consegue. Eu tenho uma tabela que eu tenho salva para poder fazer consulta, e essa uma tabelinha só. Ela tem 10 GB. Eu não sei a quantidade de linhas. Quando eu mando contar, a quantidade de linhas demora. E eu estou rodando local, e eu já falei para vocês que meu notebook não é uma maquininha ruim, não. É uma maquininha legal. Muito boa até. Ele demora pra caramba para contar a quantidade de linhas. Tem índice, mas ainda demora? Demora. Se eu mandar fazer, né, alguma operação de filtragem, alguma coisa, demora pra caramba. Se eu utilizar o where, demora. Porque o where pega tudo e depois ele filtra, né? Se eu for juntar isso daí, fazer junção, join,
fazer join é tiro na cabeça, porque ele vai multiplicar pela quantidade de registros da outra tabela, né? Se eu fizer um join usando o where, então não pode usar o where, tem que usar o inner join, o left join, o outer join, qualquer coisa usando o join. E aí ele consegue fazer, mas é absurdo o volume que gera. E aí, a partir desse momento, eu falo para vocês, eu lido então com Big Data. Eu filtro isso daí para chegar nas minhas, né, no meu ano, lá eu tenho que filtrar dados a partir disso daí. Então, quando eu faço essa filtragem, mesmo assim, é uma parte de raspagem dos dados, eu estou lidando com um grande volume antes de tudo. Então, eu pego um grande volume de dados, e aí eu faço um pré-processamento, fazendo lá uma limpeza e entregando somente o que eu preciso para fazer os meus modelos. Sim, é isso que eu faço. Então, eu trabalho com Big Data, sim, eu trabalho com Big Data, eu afirmo isso. É estranho, mas é uma das medidas. Mas será que é só quando não cabe no Excel? Eu juro para você que eu não concordo com isso. Eu vou falar para você que quando você olha um grande volume de dados e você, olhando, correndo os olhos nos dados, você não consegue mais perceber coisas, padrões, né? Porque quando a gente pega alguma coisa, você consegue, aqui tem uma data crescente, né? Aqui está indicando, sei lá, vendas, aqui é o valor, olha só, aqui estava crescendo o valor, agora por alguma coisa, sei lá, entrou pandemia, a partir de março de 2021 começou a cair o valor, aí depois, não sei quanto, está voltando a subir. Você consegue visualizar isso? Talvez isso não seja Big Data. Pode não exceder, mas se você não consegue ter esse tipo de visualização, eu já considero isso aí como um grande volume de dados, sim. Então, é um grande volume de dados porque você não tem capacidade mental, visual, de olhar e conseguir tirar a informação. Você vai precisar rodar muitas coisas para poder processar essas informações. E isso, na minha opinião, é o tal do Big Data e é o que a gente vai usar muito, né? A gente vai ter isso aí como base para as nossas discussões. Dando continuidade às nossas conversas sobre inteligência artificial, já que eu estava falando dos mitos, né? Vamos pensar aí o que é a inteligência artificial em si, né? Então, aqui eu coloquei algumas definições, né? Que inteligência artificial é o estudo do comportamento inteligente e a tentativa de encontrar formas pelas quais esse comportamento possa ser transformado em qualquer tipo de artefato por meio da engenharia. Bonito, né? Uma definição do dicionário. Muito bacana. E aí, quando eu falo que é o estudo do comportamento inteligente, sim, estuda-se o comportamento. Então, a ideia de criar coisas inteligentes veio da necessidade do humano de recriar-se, de recriar coisas que ele via. Então, ele quer recriar o comportamento de sei lá, de um beija-flor voando. Ele quer criar o comportamento de um ser humano criando uma música. Ele quer recriar o comportamento da capacidade de ficar de pé de sei lá, de um burro de carga, ou a capacidade de correr de um felino. E aí você fala assim, tá meio abstrato ainda. Sim, eu crio inteligência artificial para entender um texto. Eu crio inteligência artificial para, através de uma imagem da câmera, ver as coisas. Eu crio inteligência artificial para identificar padrões em cifras musicais, para recriar músicas, por exemplo, de grandes artistas que já faleceram e não puderam concluir a sua obra. Sei lá, vamos pegar aí Renato Russo. Você dá toda a discografia do Renato Russo para a inteligência artificial, ela processa e você manda ela criar algo novo. Então, com base em tudo isso, vai lá, tenta fazer alguma coisa nova, define aí um padrão, como seria uma próxima música do Renato Russo. Ou, se você for mais clássico, né, Beethoven. Eu passei toda a obra de Beethoven para uma inteligência, para um algoritmo de inteligência artificial. Ele analisou, estudou, interpretou e chegou nas conclusões. E a partir disso, eu estou rodando agora para ele gerar próximas possíveis composições únicas na área de
de música clássica, criar uma nova música clássica emblemática que todo mundo vai ficar boquiaberto. É isso. Eu quero recriar a capacidade, por exemplo, de uma máquina voar sozinha e ela se manter estática sem cair, por exemplo, seguindo a ideia do voo do louva-a-Deus, do beija-flor, do canário, de um pássaro que eu escolhi qualquer. Eu quero que algo corra assim como uma chitá. Eu quero que algo consiga escalar tão bem uma árvore como, por exemplo, um macaco. Eu quero que algo consiga passar por caminhos difíceis, tortuosos, como um burro de carga, mesmo carregando peso, ele consegue se equilibrar e ele vai fazendo o caminho dele numa costa íngreme. Eu recrio comportamentos. E para isso daí, eu estou recriando comportamentos de seres inteligentes, né? Eu estou usando a ideia da técnica em engenharia. Algumas vezes, sim, eu preciso de partes físicas para recriar isso daí. De outras vezes, além da parte física, eu tenho a necessidade, óbvia, né, de acoplar um conhecimento. E aí tem a parte lógica que tem que ser desenvolvida, faz parte também. Eu preciso recriar, por exemplo, um exoesqueleto para ajudar um ser humano a carregar uma carga maior do que a capacidade dele de carregar peso. Só que eu tenho que tomar cuidado para esse negócio não estraçalhar o braço da pessoa. Interessante. E como que ele vai saber os limites? É aí que entra a análise da inteligência artificial. Lembra que eu falei para vocês que a gente poderia recriar fazendo via brute force? Literalmente, você recria todas as possibilidades. Então, não dá, né? Porque ele não consegue processar em tempo hábil. Então, você cria um programa que consegue analisar através de algumas técnicas que a gente vai ver mais para frente, mas o nome da técnica vocês já conhecem, né? Vocês já devem ter ouvido muito isso daí, principalmente no quarto semestre de vocês. Vocês vão utilizar heurísticas. Então, você vai utilizar uma heurística para poder chegar numa resposta aceitável, boa, mas não necessariamente a melhor. Mas é uma resposta cabível, que dá certo. Mas você não testou todos os casos para saber se essa resposta que você conseguiu, se ela é a melhor. Não testei. É essa a ideia. Você trabalha com a metodologia da estatística. Você sempre vai ter um erro. Você não tem certeza que aquilo que você está fazendo é 100% sendo a melhor das opções. Mas é uma opção muito boa, ou opção boa, né? E aí é essa a ideia da heurística, você conseguir chegar num consenso aceitável. Você não precisa chegar na melhor resposta, você precisa chegar em uma resposta que é cabível, é boa. Se ela for ótima, perfeito. Então, quanto mais próxima da perfeição, menor o teu erro. Mais melhor de bom é o teu algoritmo, ele está mais assertivo, está acertando mais. E aí eu coloquei um outro tópico falando lá, né? As aplicações da inteligência artificial e suas criações já estão moldando a nossa tecnologia e sociedade. E isso só vai aumentar no futuro. Ó que profundo. Tá aumentando, cara. E aí eu falo para vocês, vamos dar uma parada agora e refletir. O que no meu dia a dia tem, ou eu acho que tem, inteligência artificial? E que eu uso, claro. É pra falar, senhor? Pode falar, por favor, Vitor. O Uber. Uber. No quê? O que o Uber faz que ele usa inteligência? No que ele aplica inteligência artificial? Na precificação, não sei se esse é o nome. Tipo, quando ele coloca o preço da viagem, eu acho que é uma inteligência artificial. Porque, tipo, já aconteceu de eu estar usando o Uber, assim. Daí eu falar assim, vou pedir daqui a pouco. Daí o preço já mudou. Com base em, sei lá, no horário do dia, em quantos motoristas estariam dispostos a ir naquela localidade, para onde você está indo, se tem mais viagens para lá e etc. Dani,
Por Professor, favor. só quero complementar uma coisa que o Vitor disse. Dependendo do nível de bateria do seu celular, o preço do Uber muda. Se você tiver com a bateria fraca, você está precisando muito de Uber, então eles vão deixar mais caro. É o capitalismo Com 100% certeza. aplicado. É o capitalismo na veia, meu filho. É isso daí. Cara, legal demais os exemplos do Uber. A gente tem o termo uberização, né? Não sei. Se a gente não usar de forma comedida, a gente vai cair, pois não? Até o teclado do celular podia ser considerado uma, que memoriza É. frase e palavra. Literalmente, ele aprende da forma que você escreve. Literalmente, ele aprende. Ele tem um algoritmo inteligente ali que ele prediz. E é aquele maldito teclado que você passa o dedo fazendo assim e ele escreve o bagulho lá pra você. Que eu não sei usar aquilo até hoje, cara. Eu também não, acho que é uma bosta. Eu concordo. Eu também acho Eu acho uma horrível. maravilha, porque isso aí salva muito na escrita. Muito, muito. Cara, eu Você não mistura consigo isso aí com usar. corretor, perfeito. Jeff? Senhor, tem um plugin que você usa no VS Code que ele vai, tipo, analisar o seu código e, tipo, ele te dá sugestões, né? Que você pode, sei lá, você tá digitando uma classe, aí ele só completa. E, por exemplo, sei lá, tem uma outra que ela meio que vai padronizando o seu código. Então, por exemplo, se você tem uma indentação lá de, sei lá, dois tabs, né? Ele vai fazer isso. Ele aprende. Exatamente. Só pra gente fechar, que já tá na nossa hora, vocês viram aquela inteligência artificial que vai te ajudar a programar com base no teu GitHub? Fecho aqui só para segurar a emoção do desespero de entender isso daí, galera. Na aula de amanhã a gente continua desse ponto.